Olhemos para outro caso nacional também, neste caso no continente. A Comissão de Inquérito a decorrer na Assembleia da República durante 5 meses ao caso Banco Espírito Santo e Grupo Espírito Santo terminou recentemente. Aguarda-se o relatório final. De qualquer forma, o que é que podemos dizer destes 5 meses em que os portugueses acompanharam sistematicamente as audições na Comissão de Inquérito? O que é que conseguimos perceber daquilo que se passou? Conseguimos duas coisas. Em primeiro lugar, acho eu, aumentar a literacia financeira média das pessoas em geral. Não é por acaso que, surpreendentemente, a Comissão de Inquérito teve audiências interessantes, ou seja, algumas pessoas não se importaram de gastar minutos a fio, ou se calhar horas a fio, ou os próprios certos faziam notícia à noite, o que é que o interveniente A, B ou C disse. Portanto, foi uma espécie de novela bancária que nos foi servida ao serão durante dias a fio ou durante meses a fio. Acho que serviu, e neste sentido é positivo, serviu para mostrar ao público o que são os meandros complicadíssimos da banca comercial e da banca de investimento e dos grupos financeiros e das holdings, etc, etc. Portanto, eu acho que aumentou, se não a literacia, pelo menos a sensibilidade que as pessoas têm em relação aos riscos do investimento na banca hoje em dia, por um lado. Por outro lado, serviu para revelar aquilo que, eu não tenho muitas dúvidas sobre isso, entrará daqui a alguns anos ou daqui a algumas décadas, entrará para a história como talvez o maior escândalo financeiro em Portugal, desde a célebre burla que o banqueiro Alves dos Reis, durante a Primeira República, fez. E ele, enfim, era um pequeno aprendiz com as suas notas compradas ao banco em Inglaterra em relação a isto. Terá contribuído também para o descrédito dos portugueses face ao Governo, ao Banco de Portugal, também a instituições financeiras? O BES não era só mais um banco. A expressão Espírito Santo não é só uma família, não é só um banco. A marca Espírito Santo era uma coisa com 140, 150 anos. E, num certo sentido, assusta-nos na volatilidade destas coisas políticas e bancárias e financeiras que nós temos hoje. Assusta-nos como, em meia dúzia de meses ou de semanas, se deitou fora 140 anos de uma história sólida ou de uma história aparentemente sólida. Assusta-nos também, ou a mim assusta-me como cidadão, esta espécie de amnésia geral que cai sobre as pessoas, em que ninguém se lembra de nada, ninguém foi responsável por nada. O doutor Salgado, sobretudo, que eu não conheço. Zeinal Bava também? Zeinal Bava, sobretudo os dois. Não sei, não me lembro, era assim, sem explicações. Portanto, isto ao mesmo tempo dá um sinal de um certo amadorismo, mas dá também um preocupante sinal de impunidade. Ou seja, estas coisas funcionaram assim durante décadas a fio. O doutor Salgado, eu acho que pensou até ao fim que o Estado iria intervir para salvar o banco. O problema é que o banco, e isto aqui é uma opinião meramente individual, como se costuma dizer, a PT foi de arrasto com o banco, mas o banco ele próprio foi de arrasto com todas as outras holdings, o Espírito Santo Group, as atividades financeiras, a Rio Forte, portanto, uma série de empresas mais ou menos fantasmas ou voláteis de uma banca de altíssima especulação, que eu acho que a minha literacia financeira chega pelo menos a esse ponto, deve alertar o regulador no sentido de futuramente tem que se extrair lições disto, e uma das principais lições que nós devemos extrair é ter a coragem para avançar, não para a nacionalização dos bancos, não para nada disso, mas pelo menos a separação entre uma banca comercial de depósito, a banca para o pequeno investidor, e uma banca de investimento que claramente assuma que ali se faz especulação financeira, que ali se financiam grupos para grandes operações financeiras. O problema é que o banco, a alturas tantas, foi tomado de assalto pelos interesses da família Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. E o banco, que eu acho que era uma instituição viável e sólida, porque era um banco, e os bancos são viáveis e sólidos, eles colapsam quando dentro deles começa a haver uma série de interesses de especulação financeira, de esquemas de empréstimo sucessivo, que aquilo, quer dizer, saía a uma porta, entrava a outra, como nós já vimos, BPN, BPP, o que me leva a uma última reflexão, que é,
Isto são exceções ou isto é a regra? Ou seja, o sistema Qual será o próximo? bancário, exatamente. O sistema bancário, com aquilo que hoje se chama o ring fencing, não é? O isolar um caso que pode contaminar os outros. O que nós vemos, ou o que nós vimos nos últimos tempos, é que não há um cesto com boa fruta e uma maçã podre. O que vemos é que no cesto, se calhar, a maior parte dessa fruta está podre. E, portanto, a pergunta que faz, e muito bem, qual será o próximo, é uma pergunta muito legítima. Se nós olharmos para a irresponsabilidade e a impunidade de alguns e o silêncio, a amnésia ou a incúria de outros. Porque o Banco Central não sai bem disto. Claramente não sai bem, porque é a velha história. Se não sabia, devia saber, e se sabia, não agiu. E, portanto, qualquer que seja a interpretação, também não sai bem. O Banco Espírito Santo não sai bem, como é óbvio, e deixou um problema por resolver, que são, como nós infelizmente todos os dias vemos, aquelas tomadas de assalto a estações, a agências do novo banco de lesados que investiram na tal Rio Forte, investiram convencidos que aquilo era um depósito a prazo seguro e que de repente, estamos a falar não de grandes investidores de ações, de grandes especuladores, mas do pequeno aforrador que tinha a sua poupança, que tinha a sua fortuna. Quer dizer, quando um Estado de Direito não sabe o que dizer a estas pessoas e não responde, é verdade que o banco não era público, mas a atividade bancária é uma atividade pública, é uma atividade que tem efeitos públicos, tem riscos sistémicos sobre a economia. Portanto, eu não defendo a nacionalização dos bancos, nem pouco mais ou menos. Acho que o Estado pode ter o seu banco, porque cumpre uma função, e vamos ver se cumpre essa função ou não. Pode e deve ter o seu banco, mas acho que deve haver concorrência para que as pessoas possam escolher. Agora, a atividade bancária é uma atividade que tem que estar devidamente controlada e regulamentada, sob pena de acontecerem estas coisas. Em última análise, há aqui um problema, é que ou a economia moral nos serve a todos, ou a economia, ou a finança está ao serviço da economia real, para o nosso bem-estar, ou então é qualquer coisa onde a ganância, onde o egoísmo, onde a desonestidade, onde a tentação entram muito facilmente. E o que é que fica desta comissão de inquérito? Percebemos que esta situação não é nova, passou-se com outros bancos. Como é que no futuro os portugueses poderão confiar nas instituições financeiras onde depositam o seu dinheiro e também no regulador que deveria ser o Banco de Portugal? Esse é o desafio que a comissão de inquérito ao BES e que o relatório final, que vai ser agora elaborado, esse é o desafio de nós sabermos se isto serviu para alguma coisa ou não. Ou seja, se a comissão de inquérito, ao contrário de outros casos, onde se faz um relatório e esse relatório é arquivado e é como se nada se passasse, se os decisores políticos, se o governo, este governo ou o próximo, se o Banco Central, se o regulador, se a Comissão Europeia, em última análise, não deverão rever, provavelmente, a legislação que regula o setor bancário, porque, de facto, o setor bancário tem sido um dos setores onde a desregulação tem sido mais forte, desde os anos 80 a esta parte. E eu não consigo responder a esta pergunta, mas presumo que no meio da alta finança, se alguém pode ter 10 e lhe oferecem 15, essa pessoa não se contenta com 10, quer os 15. E depois quer os 20 e quer os 25. E a alturas tantas há uma política completamente fora de controlo daquilo que é não a geração de riqueza, mas a circulação. Porque esta banca de investimento de alto risco, de facto, se nós pensarmos qual é o aporte que traz para a economia real, não é muito grande. Traz é um aporte para as fortunas daqueles que, especulando hoje com 10, amanhã têm 100. E o problema do Espírito Santo, em concreto, e eu li aqui há umas semanas um estudo muito interessante e que nos faz pensar, é que a família Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo, o Banco Espírito Santo, não deve ter havido governo nenhum em Portugal desde 74 que não tenha tido um secretário de Estado, um ministro, que não tenha tido representantes do Grupo Espírito Santo, que não tenha tido negócios com o Espírito Santo. E financiamento dos partidos também. E como o meio é muito pequeno, o contribuinte anónimo tem o direito, ou tem pelo menos a tentação de pensar, se não houve aqui algum encobrimento no sentido em que
afrontar um império como o Espírito Santo era muito difícil para o poder político reinante. Essa é a afirmação que paira na cabeça dos portugueses. Os políticos não tiveram coragem para afrontar esta situação. A Comissão de Inquérito o que é que revelou? Revelou que a situação do Banco Espírito Santo já estava no vermelho, não em agosto de 2014, mas desde há vários anos. Ou era com os problemas em Angola, ou era o Espírito Santo Grupo, ou era o Espírito Santo Financial, ou era... Portanto, havia vários sinais. Ninguém reparou nesses sinais, ou ninguém conseguiu somar esses sinais todos. Como é que se aumenta o capital de um banco? E esta é uma questão muito sensível do ponto de vista político. Como é que se aumenta o capital de um banco poucos meses ou semanas antes dele ser separado em mau banco e em banco novo? Como é que os decisores políticos, como é que os decisores bancários, com cobertura política ao mais alto nível, fazem um aumento de capital tendo consciência de que estavam a financiar uma falência? E eu acho que estas coisas, o país está em austeridade, esteve sob vigilância internacional, teve o FMI cá durante estes anos todos. O caso BES era a última coisa que podia ter acontecido. E alguém dizia numa entrevista, aqui há uns dias atrás, que até pode ter havido aqui um enorme azar, que era, havia consciência que era preciso resolver o BES, mas enquanto o FMI cá estivesse, não se podia resolver o BES, porque era abrir o jogo de que havia um podre enorme aqui. Portanto, houve que esperar que o programa de assistência acabasse, e não é por acaso que ele acaba em maio de 2014, e que o escândalo rebenta em junho e julho. Ora, estes meses de espera arrastaram muitas pessoas para investimentos errados. E, em última análise, como é que um Estado de Direito responde a uma pessoa, um reformado, Nós temos tido nos jornais, nós temos tido a revelação de histórias seríssimas, de gente que perdeu tudo. O que é que o Estado de Direito democrático tem a dizer a estas pessoas? Porque há uma obrigação moral. Quer dizer, nós não estamos num Estado pária, nós não estamos numa anarquia, nós estamos numa sociedade em que existe um Estado ao qual nós pagamos os nossos impostos, um Estado no qual nós votamos, um nexo de direitos e de deveres. O Estado tem a obrigação de defender os seus cidadãos. Como é que isso vai ser feito? Não sei, mas vamos esperar que aconteça alguma coisa boa para essas pessoas que foram enganadas, não há outro termo. Foram de facto enganadas. Obrigada, professor, por mais uma vez olhar connosco à atualidade informativa. Até à próxima.